E, Daniel, me diz uma coisa. Você também, que eu me lembro, acabou buscando, vamos dizer assim, personalidades na história É verdade. para justamente saber qual o papel delas, né? Porque, vamos dizer assim, essa pessoa que nós vamos falar agora foi uma pessoa que, vamos dizer assim, tem um lado luz e tem um lado sombra, né? Tem muito mais um lado sombra, mas que dentro da sua sombra, vamos dizer assim, atuou de uma maneira transformadora e seguiu, vamos dizer assim, a sua missão. Isso que é interessante, porque quando nós falamos a respeito deste personagem, os pormenores que você colocou, que você vai nos contar agora, com certeza, trouxe exatamente assim, não tem a pessoa que é boa ou ela é má. Ela tem a questão do que ela precisa trabalhar com ela, Isso, quais são efetivamente os pontos a serem, vamos dizer assim, transformados, ressignificados, né? E por que não dizer curados, isso. Sem né? dúvida, sem dúvida. E então nos conte a respeito do que você fez de pesquisa do nosso, quer dizer, nosso não, né? Do senhor. É porque ele é ariano, se eu não me engano, ele é carneiro. Então, assim, esse personagem que não teve, assim, vamos dizer, tanto garbo e elegância, né? Mas, vamos lá, Heil Hitler. Exatamente. O estudo do Adolf Hitler foi um estudo interessante. Porquê? Porque houve uma altura que eu lancei aos meus alunos e disse a eles, ok, escolham personalidades, escolham pessoas da história que vocês conheçam, mas escolham pessoas marcantes para nós podermos efetivamente avaliar a personalidade da pessoa face aos seus próprios padrões e como é que, através dos padrões, nós podemos realmente analisar a personalidade da pessoa e como é que ela conseguiu desenvolver o que desenvolveu. Então, houve quem tivesse sugerido isso e foi uma surpresa bombástica para mim, porque foi a forma como eu entendi como é que uma pessoa conseguiu usar, lá está, o seu lado, e eu já vou explicar um pouco mais isto, o lado positivo dos seus padrões para ascender ao poder. É claro que o lado positivo dos nossos padrões não quer dizer que nós sejamos boas ou más pessoas, ou que vamos tomar boas ou más atitudes. Né? Portanto, isso já vem ali um bocadinho da índole. Mas foi impressionante perceber como é que ele conseguiu, através de todo o seu padrão do lado positivo, fê-lo crescer. Então, basicamente, a uma dada altura nós começamos a analisar e começa-se a analisar desde a altura em que ele recebe uma herança, e ali aos 18, 19 anos, e começa-se a partir daí a estudar todos os percursos dele. A perda da herança toda, a perda do dinheiro todo, o facto de ele se interessar pelo ocultismo, o momento em que ele integra o partido, está lá tudo nos padrões dele. É impressionante realmente estudar a data deste homem, porque ele torna-se a prova viva de quando a pessoa vibra nos seus padrões positivos, né, a pessoa pode chegar aonde quiser. É claro que Hitler, pronto, tinha lá os seus devaneios e os seus conceitos em que ele acreditava. Eu não vou entrar aí, não vou entrar neste lado mais ocultista de Hitler, mas foi fascinante neste aspecto, não é fascinante naquilo que ele fez, é fascinante entender verdadeiramente, passo a passo, a cada momento da vida dele, ver ele a acionar os seus padrões positivos e a cada vez a crescer mais no mundo. Também se torna muito interessante perceber que, a uma dada altura, ele cria um bocadinho ali aquela especulação de eu sou intocável, né? E ele sofre o primeiro atentado. Portanto, ele sofre aquele atentado à bomba. E é exatamente no ano em que isto acontece em que ele começa a acionar, e
torna-se claro no estudo da vida dele que ele começa a acionar os seus padrões negativos. Porquê? Porque ele apanha um choque do intocável e ele percebeu que afinal não sou assim tão intocável. Então ele apanha um choque e começa a acionar os seus padrões negativos e começa o grande declínio dele. Mas foi impressionante que em toda a ascensão está claramente aplicado os padrões ao longo de cada ano, claramente aplicados os padrões deles positivos. Portanto, isto vem provar o quê? Hitlers à parte, conceitos disto à parte, vem provar o quê? Vem provar aquilo com Joy Dispenza diz, com Greg Braden diz, que uma série com o Deepak Chopra diz. É possível, através deste lado positivo, é possível realmente conseguirmos conquistar no mundo aquilo que gostaríamos de ser. Hitler quis ser o Todo-Poderoso, teve o seu momento. E vamos dizer, né, por ele ser considerado uma figura que poderia ter mudado a história por uma outra, vamos dizer assim, linha, né? Principalmente porque assim, ele tinha uma determinação. Ele era uma pessoa que era de um elemento fogo, tinha uma lua em terra, ou seja, né, vou lá, vou seguir, vou atrás. E dentro de influenciou muitas pessoas, né? Sem dúvida, Débora, é assim, para se falar desse lado, eu acho que Hitler a uma dada altura perde-se. E perde porquê? Porque realmente ele era um. Todo o discurso dele, eu acho que para isso era preciso entender também aqui um bocadinho o conceito da filosofia do que é a raça ariana. A raça ariana, as pessoas acham que a raça ariana tem a ver com conceitos de pele branca e de olhos azuis, e não tem nada a ver com isso. Okay? Absolutamente nada. Raça ariana tem a ver com conceitos, depois que vamos entrar aqui, que algumas pessoas ficam sensibilizadas, há outras que dizem, uau, isso é mesmo assim e tal, mas pronto, ok, vamos entrar em terreno que algumas pessoas poderão concordar, outras têm por isso. A raça ariana tem a ver com o conceito de uma raça alienígena, que terá sido a primeira raça mais pura, e tem a ver com isso, com a descendência da raça pura alienígena que habitou a Terra. Portanto, ele vai atrás disso. Né? O David Icke toca um bocadinho nisto, quando ele fala entre reptilianos e os olhos azuis, são a tal raça ariana de pele muito branca, muito altos, de tonalidade muito branca e de olhos azuis. Portanto, estamos a tocar no fundo no mesmo conceito, até porque a própria raça ariana aquilo que se diz, ela nasce na Índia, portanto, nem tem nada a ver com tons de pele, ok? Portanto, o tom de pele da raça ariana até seria escuro, né? Por isso, eu acho que realmente Hitler a uma dada altura perde-se. Eu considero que, se calhar, ele começa efetivamente por grandes estudos, aprofundamento de grandes estudos esotéricos e ocultistas e até mesmo cabalísticos, e depois perde-se um bocadinho, né? Ele nota-se perfeitamente bem no percurso da guerra que ele anda à procura da arca. E porque é que anda à procura da arca? Porque diz que dentro da arca está o primeiro exemplar da Bíblia e quem o detiver comanda o mundo, manda no mundo. Portanto, excentricidades, eu acho que ele a uma dada altura perde-se na excentricidade e perde literalmente o controle. Eu acho que quando ele se apercebe verdadeiramente o que é que está a passar, até porque nem sequer é ele que desenvolve as SS, é o braço direito dele, que é o Himmler, que desenvolve as SS, e quando ele se apercebe verdadeiramente o que é que está a acontecer, é óbvio, ele tem sempre uma escolha, portanto, há aqui uma culpa inserida, porque ele podia ter escolhido afastar-se, mas não, ele escolheu o poder, escolheu a continuidade. Eu concordo plenamente contigo quando grandes figuras que passaram pelo mundo deixam a sua marca, uns pelo lado positivo, outros... Poderia ter ele sido uma pessoa que podia ter deixado uma marca igual à de um Gandhi? Se calhar podia. Fez ele um percurso diferente? Fez, sem dúvida.
né? É, Portanto, porque temos um Gandhi, no fundo, que travou toda uma luta, toda uma batalha, todo um conceito, mas lá está, usando outras formas, né? Da sua própria compreensão e da sua própria iluminação. Por isso, lá está, às vezes entender isto, há coisas, eu considero que eu no outro dia ouvi uma pessoa, e eu vou nomeá-lo aqui, que foi o Marcelo Del Bébio, falar sobre algo muito interessante, que é o conhecimento. Qual é o conhecimento que nós temos? Normalmente nós partimos para afirmações e partimos para comentários baseados no conhecimento que temos. Às vezes é preciso a gente alargar um bocadinho mais esse conhecimento, esse entendimento, ter um conhecimento e um entendimento e uma consciência alargada para depois então poder formar uma opinião. Porque as pessoas não estão impedidas de formar as suas opiniões, porque eu tenho todo o direito de dizer que não gosto de algo, mas uma coisa é eu dizer que não gosto, outra coisa é eu criticar algo que nem sequer estou a entender. E acho que aí eu concordo plenamente quando ele falava sobre isso, e acho que sim, as pessoas deveriam sempre que possível alargar os seus conhecimentos em todas as frentes e todas as áreas, sejam elas quais forem.